Fala, amigos, beleza? O técnico você já conhece, vencedor, vitorioso, tido por muitos como o maior do mundo na atualidade. Porém, o jogador, você se lembra ou já viu algum de seus lances? O Doutrinadores da Bola traz hoje um dos maiores líderes que o Futebol Clube Barcelona já teve em seus times, o eterno camisa 4 dos culés, Pep Guardiola. Josep Guardiola y Sala nasceu no dia 18 de janeiro de 1971 em Santpedor, na Espanha. Jogava como volante. Nascido na belíssima região da Catalunha, o pequeno Pepe, como sempre fora chamado em casa, era uma das presenças mais animadas no lar dos Guardiola. Para Dona Dolores e seu valente, era muito simples agradar o filho do meio. Uma bola de futebol era tudo o que Pepe gostava de brincar. Vezes com amigos ou até sozinho, era bem comum ver Rousseff chutando a pelota no gol de um campinho próximo à sua casa. Entre seus 8 e 9 anos de vida, o primeiro clube onde Guardiola aprendeu toda a base de sua forma de jogo foi no Gimnàstic em Manresa. Já atuando como volante, o meio de campo do Manresa era o habitat natural do pequeno catalão, e em 1984 o convite tão sonhado fora feito. Guardiola fora chamado para treinar em La Masia, berço dos maiores craques da história do clube. Exatamente no dia 28 de junho de 84, a história do Barça e de Guardiola passariam a ser uma só, e à medida em que o jogador ia crescendo, o clube estabelecia mais ainda sua filosofia de jogo perante os meninos da base. Em troca de ficar nas instalações do clube, Pepe trabalhava como gandula nas partidas do time principal, o que fez com que ele se conectasse ainda mais ao clube que faria parte para sempre de sua vida. Por mais de 5 anos, o atleta viveu o Barcelona de perto. O dia a dia, os treinamentos, a filosofia e, sobretudo, o que representava o clube para toda a cultura da Catalunha. Desde o início, o Guardiola se tornara o exemplo a ser seguido dentro da base do clube. Inclusive, ser o porta-voz das canteiras de La Masia, procurando ensinar aos mais novos que ele a importância de ter a disciplina e postura diante dos valores blaugranas. O jogador sempre brincava com seus pais, indicando que da janela de seu quarto dava para ver o Camp Nou. Era inegável a sua gana de conquistar o seu objetivo e não demoraria muito até que isso acontecesse. Tendo passado pelas equipes C e B do Barça, no dia 16 de dezembro de 1990, Pep Guardiola debutou na primeira equipe em um jogo contra o Cádiz. Para os culés, era fundamental a figura do volante, tendo em vista que desde muito pequeno ele sempre respeitou e aprendeu o que era ser um blaugrana. E para o treinador da equipe, um tal de Johan Cruyff, Guardiola seria a peça-chave para o sucesso de seu estilo de jogo, o tic-tac. Sendo o pivô de toda a estrutura do time em campo, Pepe sabia de sua responsabilidade, mas fazia parecer que era algo simples. Mas para alguém comum, era desesperador você ter tamanho peso sobre as suas costas. Na temporada 90-91, Guardiola conquistaria 2 títulos. O da segunda Divisão B, equivalente à terceira do Campeonato Espanhol pelo Barcelona B, e La Liga, após o Barcelona ter ficado com 10 pontos de vantagem sobre o vice-campeão. Na temporada 91-92, veio a maior temporada da história de sua carreira como jogador. Além do bicampeonato espanhol, desta vez com apenas 1 ponto de diferença para o Real Madrid, o Barça conquistaria a Supercopa da Espanha após um placar agregado de 2-1 sobre o Atlético de Madrid. E no dia 20 de maio de 1992, Guardiola e seus companheiros chegariam à tão sonhada final da Liga dos Campeões para fazer história. No estádio Wembley, Sampdoria e Barcelona fariam uma final muito disputada. Após uma dura partida, Ronald Koeman fez o gol salvador aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação e, com isso, o Barcelona conquistaria, pela primeira vez, o maior torneio de clubes do planeta. Ano após ano, sua liderança em campo era notada por todos, e com a companhia de nomes como Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Luís Figo, Romário, Ronaldo, Rivaldo e vários outros monstros das 4 linhas, os títulos vieram aos montes e muito se falava sobre Guardiola se aposentar no clube que ele sempre amou. Sempre movido a desafios, Pepe viu que era hora de partir e que seu legado já havia sido deixado e o Barcelona naquela altura era antes de Guardiola e depois de Guardiola.
no dia 24 de junho de 2001, após 17 anos dedicados ao clube, 380 partidas oficiais, 11 gols marcados e 17 títulos conquistados, Guardiola dava adeus ao seu tão amado Barcelona, ao menos como jogador. Agora, com 30 anos e mais experiente, Guardiola aceitou o desafio de substituir Andrea Pirlo no Brescia e assinou o contrato com a equipe italiana. Jogando ao lado de nada mais nada menos do que Roberto Baggio, Pepe chegou a fazer boas partidas, mas infelizmente não chegou a conquistar título nenhum. Em 2002, mudou de equipe, mas permaneceu no país e assinou com a Roma. Em 2003, retornou ao Brescia e no mesmo ano seguiu o mesmo caminho que grandes jogadores do futebol mundial em final de carreira e assinou com Al Ahly do Catar. Nos 2 anos em que ficou no mundo árabe, além de ter recusado ofertas de Manchester United, Manchester City e Chelsea, Pepe pôde aprender um estilo diferente de jogo, mas ali o jogador já começava a demonstrar as suas aptidões para ser treinador. Em 2005 veio a sua última equipe na carreira e Guardiola mudou-se para o México para atuar no Dourados de Sinaloa. No curto espaço de tempo em que jogou na Terra do Sombreiro, Guardiola pôde colocar em seu currículo que atuou em 3 continentes diferentes e que fez parte de uma das maiores equipes de todos os tempos. Pela seleção espanhola principal, sua primeira partida foi no dia 14 de outubro de 92, no empate sem gols com a Irlanda do Norte. Pouco tempo antes, no mesmo ano, Guardiola havia capitaneado a seleção campeã olímpica nos Jogos de Barcelona. Sua última partida pela Roja foi na vitória por 1-0 sobre a seleção mexicana em um amistoso no dia 14 de novembro de 2001. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E caso você já seja inscrito, nosso muito obrigado. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!